Olá, é com grande satisfação que estamos aqui comemorando o Dia Mundial da Preservação Digital. Eu sou Elizabeth Monteiro, bibliotecária da Unesp de Marília e pesquisadora da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital. Atualmente, eu estou líder do grupo de estudo Preservação de Dados de Pesquisa da Rede Cariniana. E hoje eu venho aqui conversar um pouco com vocês dentro desse contexto da preservação digital, falando de metadados de preservação e trazendo, claro, um conteúdo que é uma temática de pesquisa tanto da rede quanto uma pesquisa pessoal, que são os dados desse contexto da pesquisa científica. Então, só um minuto que eu vou compartilhar a minha apresentação. Bom, como nós estamos trabalhando a preservação digital, ela tem várias nuances e vários conteúdos digitais, eles são preservados. Dentro desse contexto, nós falarmos sobre os repositórios de dados extremamente relevante, principalmente quando nós estamos falando que muitas pesquisas geram uma grande quantidade de dados e muitos desses dados já estão sendo armazenados em repositórios de dados. E aí tem uma grande preocupação, principalmente por parte dos pesquisadores, de como esses dados vão ser geridos por esses repositórios e principalmente se esse conteúdo estará disponível ao longo do tempo. Então, quando nós estamos falando da preservação de dados, preservação por esses repositórios, nós estamos falando de várias ações, de várias estratégias. E um desses elementos dessas ações, dessas estratégias, é a utilização desses metadados. Então, eu trago aqui como tema a aplicação de metadados de preservação em repositórios de dados. Claro que nós estamos falando de um conteúdo no formato digital, e assim como todo conteúdo de formato digital, ele precisa de várias ações para você conseguir trabalhar e disponibilizar esse conteúdo ao longo do tempo. Eu trago aqui uma consideração, algo para nós começarmos a pensar da importância e da relevância de você ter esses metadados no contexto da preservação. Então, vamos considerar o seguinte: considere que certos formatos de arquivo podem se tornar obsoletos e não acessíveis por aplicativos atuais. Isso exigiria transformar os formatos mais antigos em novos, ou reproduzir a experiência original em tecnologias mais novas. Para ter sucesso, ambas as estratégias exigiriam o seguinte: metadados técnicos sobre os arquivos originais, o hardware, os softwares mais antigos em que eles eram executados e quais ações foram executadas nele. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que você precisa de metadados de preservação. Então, quando nós estamos pensando em todas as ações que são feitas, por exemplo, de migração, de emulação, quando você está fazendo os processos da preservação de um objeto digital, da preservação, por exemplo, de um conjunto de dados, você está pensando em registrar todas essas etapas, em documentar essas etapas. E nessa documentação entram os metadados. E aí, outra coisa para nós pensarmos: como seria a preservação digital sem o registro das ações e das estratégias realizadas? Nós sempre temos que pensar que, quando nós estamos trabalhando nesse contexto, sempre relevante você ter a política ali de preservação e sempre relevante você documentar tudo que está sendo feito. Tanto para você garantir a integridade, a autenticidade dos dados, por exemplo, como para você mostrar como é que está sendo feito, para você ter transparência em todo esse processo de dados. Então, o que seria metadados? Então, nós precisamos ali entender esse contexto dos metadados como um todo, para entendermos a relevância dos metadados de preservação. Nós sempre ouvimos que os metadados são dados sobre os dados, mas o que isso quer dizer? Quando nós estamos falando de metadados, nós estamos falando de informações descritivas sobre os dados. Nós estamos falando de informações contextuais que se referem ou estão associados a um recurso, a um objeto, a um item informacional. Quando nós estamos falando desses dados, nós estamos falando de informações que estão descrevendo esses outros dados, com o intuito de identificar de uma forma única o recurso. Quando nós estamos descrevendo, seja qualquer tipo de objeto, seja qualquer tipo de item documentário, ou seja um conjunto de dados, nós temos várias informações relacionadas a ele, como título,
autor, como um identificador persistente, como os resumos, as palavras-chave. Então, todas essas informações que nós estamos trazendo sobre esse objeto são os metadados. E aí, só para ilustrar um pouquinho, para nós lembrarmos, principalmente quando nós vamos em um repositório de dados, em uma base de dados, em um catálogo, por exemplo, de uma biblioteca, nós vemos várias informações, como, por exemplo, quem criou os conjuntos de dados ou aquele objeto digital, qual é o conteúdo dos dados, quando esses dados foram criados, onde esses dados estão, por exemplo, geograficamente, como eles foram coletados, por que eles foram coletados, enfim, quando nós estamos respondendo a essas perguntas, nós estamos ali criando metadados para aquele recurso, para aquele conjunto de dados. E aí, os pesquisadores, eles organizam ali, dividem os metadados como administrativos, descritivos, estruturais, técnicos de preservação. Então, é interessante nós entendermos qual é a função de cada um, o que cada um representa, para nós entendermos essa dinâmica. Então, os metadados administrativos são aqueles utilizados para a gestão e administração mesmo de um recurso informacional, de um objeto digital, de um conjunto de dados, por exemplo. Ele vai trazer informações sobre como e quando aquele recurso, aquele conjunto de dados, aquele objeto digital, ele foi criado, o motivo da sua criação e as informações dos titulares, por exemplo, com direitos e com as permissões de acesso. Os metadados descritivos, eles vão descrever mesmo, o próprio nome já diz, ele vai descrever esse recurso com o propósito de descoberta. Ele vai trazer ali as informações do título, do autor, das palavras-chave, do resumo. Isso é até mais fácil de nós entendermos, porque é mais comum quando nós estamos fazendo um levantamento bibliográfico, quando nós estamos fazendo uma pesquisa para ver se tem um determinado livro ali em uma biblioteca. Então, esses descritivos ficam mais próximos de nós como os usuários de uma plataforma, de um banco de dados, de um catálogo. Então, fica mais fácil de nós entendermos. Os metadados também são estruturais, né, que são informações que documentam como esses recursos, por exemplo, ali composto por vários elementos, eles devem ser reordenados. Então, eu trago como exemplo aqui, por exemplo, as páginas de um livro, que são digitalizadas separadamente e depois elas são vinculadas entre si para formar um capítulo. Já os metadados técnicos, eles especificam os aspectos técnicos mesmo daquele recurso, daquele conjunto de dados, como, por exemplo, seu formato. E os metadados ali de preservação, que estão relacionados à gestão da preservação daquela coleção, a preservação daquele recurso informacional, a preservação, por exemplo, daquele conjunto de dados. E aí eu trago aqui, a título ilustrativo, o print ali de um registro de um conjunto de dados dentro de um repositório de dados. Então, nós temos repositórios, diferentes repositórios de dados que armazenam aqueles dados, que fazem a representação daquele conjunto de dados dentro da sua plataforma. Então, esse daqui é um exemplo de um registro dentro do repositório do Dataverse. Então, ele traz essa interface ali um pouquinho diferente, mas ele mostra esses metadados como o título, como o autor, a descrição, o assunto, as palavras-chave, informações sobre a licença, sobre identificador persistente, como as publicações que estão relacionadas, enfim, são aqueles metadados que geralmente nós conhecemos e fazemos busca dentro de um sistema de informação, dentro de um repositório, dentro de um catálogo. Aqui uma forma diferente ali da representação desses conjuntos de metadados. Então, dentro de tudo isso, né, contextualizando o que são esses metadados, essas informações sobre um recurso informacional, nós temos os metadados de preservação. Então, como eu disse, dentro desse contexto da preservação digital, dentro desse contexto dos trabalhos que são feitos para podermos preservar determinado conteúdo, para podermos preservar, por exemplo, um conjunto de dados, nós vamos registrar, nós vamos trazer as informações relacionadas aos procedimentos que são feitos para a preservação digital. Então, quando nós estamos falando dos metadados de preservação, nós estamos falando de uma combinação dessas informações descritivas, estruturais, administrativas e técnicas que vão documentar a preservação digital. Tais metadados, eles vão reunir, junto com o material custodiado, as informações detalhadas
sobre a proveniência, sobre a autenticidade, sobre as atividades que foram feitas ali no processo da preservação, sobre o ambiente tecnológico, sobre os aspectos legais. Então, é extremamente importante nós pensarmos que os metadados de preservação eles estão contribuindo muito para registrar a proveniência, a autenticidade e sempre pensando na integridade daquele recurso, na integridade daqueles conjuntos de dados. Então, esses metadados, eles vão incluir essas informações ali da origem do conjunto de dados ou do objeto digital, o conteúdo, a sua estrutura, o seu contexto, a sua autenticidade e todas aquelas condições necessárias para a preservação, e sempre pensando nessa preservação ao longo do tempo. Isso tudo significa o quê? Quando nós estamos, então, pensando nesses metadados de preservação? Significam dados que documentam o processo de preservação. Como o próprio nome diz, se você está falando de preservação digital e você está falando de metadados de preservação, você está falando desses dados que estão documentando todas as ações, os processos que são feitos ali para você preservar um determinado conteúdo, um recurso informacional, um objeto digital, um conjunto de dados. E, em sentido específico, eles são obrigatórios para avaliar os parâmetros técnicos de um registro, de um recurso informacional, e tirar ali as conclusões adequadas para a gestão de preservação. Então, nós vemos um grande trabalho, uma grande movimentação quando nós estamos falando de repositórios de dados de pesquisa, essa movimentação, essa preocupação de fazer com que esse conteúdo ele seja preservado ao longo do tempo. Então, esse trabalho que é feito dentro dos repositórios já vem agregando esses outros repositórios para preservação, metadados, padrões de metadados que trabalham com a preservação, justamente para você ter uma infraestrutura ali, um trabalho robusto, um trabalho confiável, um trabalho onde você tem a autenticidade e integridade desses conjuntos de dados. Então, esses metadados, eles podem incluir qualquer informação contextual, qualquer informação que vai contextualizar ali, que vai possibilitar o acesso a longo prazo desse recurso, desse objeto digital, desse conjunto de dados. E aí nós estamos falando ali nos detalhes sobre o suporte físico da mídia, o equipamento de reprodução usado no processo de transferência, por exemplo, o equipamento de captura utilizado, informações do formato de arquivo, que foi ali resultante desse trabalho, os operadores envolvidos, os detalhes ali de informações secundárias e o checksum, por exemplo, que é essa assinatura digital que permite a autenticidade do arquivo. E aí, pensando em tudo isso, quando nós estamos nos apropriando desses metadados, utilizando esses metadados de preservação, nós estamos pensando nessa possibilidade de registrar todas as ações ali, todas aquelas atividades para a gestão no repositório, pensando nessa preservação. Nós estamos falando também de identificar e descrever objetos digitais, por exemplo, como seu conteúdo, estrutura e proveniência. Nós estamos falando também de registrar essas ações de preservação com esses objetos digitais. Então, por exemplo, as etapas, os processos ali, quem fez o trabalho de migração, de emulação, de verificação, por exemplo. Nós estamos falando de registrar o histórico das alterações que foram feitas naquele conjunto de dados, naquele objeto digital. Você está falando ali de você garantir uma confiabilidade daquelas coleções. Você está falando de documentar os direitos autorais, de documentar as licenças, de documentar as permissões ou restrições para o acesso daquele conjunto de dados ou daquele objeto digital. E, claro, também falando de autenticidade, de integridade, de confiabilidade desse recurso. Nos metadados, então, pensando em tudo isso, você está trabalhando com proveniência, informações ali da origem do histórico do objeto digital. Então, você está falando mesmo quem foi o responsável ali, quem criou aquele objeto, quem criou aquele conjunto de dados, quem foi responsável pelas atividades que estão sendo feitas, se precisou fazer o processo de migração, se teve alguma alteração do formato, por exemplo.
Você está falando também do formato de arquivo, de especificações de formato também, mostrando o tipo de formato que é aquele arquivo. Você está falando de dados de integridade, extremamente importante dentro desse contexto da preservação digital, pensando principalmente na obsolescência tecnológica. Você tem que se preocupar extremamente com a integridade daquele conteúdo, daquele objeto, daquele conjunto de dados. Então, aqui é interessante, eu destaco aqui esses checksums, principalmente, e aí a gente está falando também de todas essas informações que ajudam a garantir que o objeto ele não foi corrompido, que ele não foi adulterado, e aí pensando nesses checksums como um resumo do arquivo, uma assinatura digital ali, né, que você está autenticando todo o processo que você está fazendo com a preservação daquele objeto. Então, é sempre fundamental para o monitoramento da integridade dos dados, para verificação da autenticidade. E pode ser ali comparado com uma impressão digital. Então, quando você está falando dos metadados de preservação, você está falando de registrar essa assinatura, de registrar quem fez o trabalho, quem fez uma alteração, por exemplo, que fez uma migração de conteúdo. Você está dando uma autenticidade que aquele conteúdo, que aquele objeto, ele está íntegro, ele não foi corrompido. E aí nós estamos pensando também nos metadados de direito, porque quando você está trabalhando com a preservação, você tem que pensar nos direitos autorais, no licenciamento, né, nos direitos de acesso, você vai registrar ali informações do hardware, do software, você vai falar ali do histórico de acesso e uso, né, registro de quem acessou aquele objeto, né, quando foram feitas as alterações, quem fez aquelas alterações. Você está falando ali, registrando condições ambientais, isso quando nós estamos falando de um objeto que ele pode ser digital, mas também que ele pode ser um objeto físico. E aí, qual seria a função de tudo isso? Para que tudo isso? Por que nós estamos falando de metadados de preservação? Né? Qual que é a relevância dele dentro desse contexto? Então, quando você está falando ali mesmo do histórico, você registrar o histórico, você registrar o hardware, o software, as estruturas, a mudança. Então, você está falando ali da custódia legal, física, você está falando ali dos recursos, você está falando de todo o ciclo de vida ali daquele objeto digital. Você está falando ali da criação, da seleção, né, do descarte, da identificação persistente daquele recurso. Você está falando de documentar as tomadas de decisões que foram feitas ali na preservação daquele recurso, na preservação daquele conjunto de dados, dos métodos de preservação, dos resultados das ações. Você está falando ali de suporte à descoberta, localização. Você está falando ali a própria assistência à gestão desse conteúdo informacional, desse objeto digital. E aí, o que nós vemos é repositórios que estão trabalhando com a gestão dos dados, que estão fazendo ali, recebendo os dados, eles têm essa preocupação de trabalhar tanto com a gestão, mas também pensando na preservação desse conteúdo. E aí, padrão de metadados que é utilizado dentro desse contexto é o PREMIS, amplamente divulgado dentro do nosso contexto, amplamente divulgado para quem atua ali com a preservação digital. Então, ele é um resultado ali de um trabalho que foi feito de um grupo da OCLC e da Research Library Group. Então, com a reunião, eles fizeram esse relatório, que acaba sendo um dicionário de dados PREMIS para metadados de preservação, que é um padrão de metadados ali para você registrar as informações necessárias quando você está trabalhando com a preservação digital e sempre ali baseado no modelo do OWISE que nós já estamos acostumados dentro desse contexto da preservação. E é sempre interessante destacar que quando nós estamos falando ali das CIPREMs, nós estamos falando da preservação, eu trouxe aqui até para a gente poder acompanhar, né, essa linha de raciocínio, aquele mesmo registro que eu mostrei anteriormente ali, de um conjunto de dados, como ele aparece para o usuário, quando ele aparece ali com aqueles diferentes metadados ali descritivos para o usuário poder recuperar, e quando nós estamos falando ali da estrutura dele, de metadados de preservação. Então, nós vamos identificar ali, desde identificadores de quem mexeu no arquivo, datas ali que foram criados ou alterados. Isso é sempre interessante pensar em registrar. E aí, trago algum exemplo daquele registro.
por exemplo, nós pensarmos aqui no repositório que ele está, então eu trouxe o exemplo ali de um conjunto de dados que está dentro do repositório do Cielo Data, que trabalha, que traz esses conjuntos de dados ali dentro do seu contexto. Então, nós estamos vendo ali quem que é o agente que está sendo responsável, quem que é a pessoa, né, o funcionário, ele é a pessoa que está fazendo todo esse trabalho de alteração ou de preservação. Nós estamos falando ali, mostrando o identificador persistente, o registro de data e hora de que foi criado aquele registro da preservação, que foi feita a preservação. Então, sempre é interessante nós observarmos ali que o que nós vimos, o que são esses metadados, eles estão presentes ali. E é sempre interessante também associar esse padrão de codificação e transmissão de metadados, que geralmente as instituições ou o repositório que está trabalhando com a preservação digital, ele trabalha com o PREMIS e com esse padrão de codificação de transmissão de metadados, que é esse MEDS. E também é um padrão de codificação, ele é frequentemente utilizado ali com o PREMIS, tem todo um processo ali de empacotamento e gestão de objetos digitais, e ele é utilizado basicamente como formato de intercâmbio ali entre os repositórios. Ele também tem essa implementação OLAIS ali, e alguns repositórios utilizam o MEDS como intercâmbio de objetos. E aí eu trago também, sempre interessante chamar a atenção para o aplicativo de código aberto do Arquivemática, que é utilizado para a preservação do conteúdo digital. Então, os repositórios que armazenam, que trabalham com a gestão de dados, utilizam o Arquivemática para poder fazer a preservação desses conjuntos de dados. Ele tem esse intuito mesmo da preservação e acesso a longo prazo do conteúdo. Ele foi desenvolvido para apoiar arquivos, bibliotecas e as outras instituições de patrimônio cultural nessa gestão da preservação de suas coleções. Então, é um sistema de preservação de código aberto. Ele segue também o modelo OAIS. Então, quando nós estamos falando de todo esse ambiente da preservação, então, quando nós estamos falando desse trabalho da preservação de dados dentro de um repositório, nós temos que pensar que nós temos o repositório para o armazenamento, para a gestão ali, né, fazendo a representação, a gestão daquele conteúdo, daqueles conjuntos de dados, mas nós precisamos também de um ambiente e um padrão de metadados para você poder trabalhar a preservação desses conjuntos de dados. Então, nós já temos essa realidade em várias instituições que estão trabalhando com esses repositórios de dados, mas sempre é interessante que, além de todo o trabalho da gestão, nós precisamos documentar. E uma forma de documentar esse trabalho da preservação é utilizando esses metadados de preservação. Então, sempre é importante nós destacarmos que a preservação digital, ela envolve vários processos, várias ações, e nós precisamos, dentro de todo esse contexto, saber tudo o que foi feito, saber os procedimentos e registrar esses procedimentos, tanto para a gente garantir ali a autenticidade, a integridade daquele conteúdo, até a própria transparência do trabalho que está sendo feito, principalmente pensando que a nossa comunidade científica, ela precisa de um ambiente confiável para ela poder armazenar, disponibilizar seus conjuntos de dados, mas ela precisa também ter essa segurança que esses dados serão preservados e estarão acessíveis ao longo do tempo. Aqui estão algumas das referências e obrigada mais uma vez. Vou parar de compartilhar aqui e encerrar minha apresentação.